Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje aqui, a pedido do nosso amigo Conde Guilherme, falarei para vocês sobre títulos e suas funções. E sim, essa é uma dúvida muito legal, muito importante, e vamos explicar melhor a funcionalidade dos títulos de nobreza, o que eles significavam e qual era a função deles. Antes de tudo, gostaria de dizer que a função dos títulos de nobreza, se pensarmos no significado dela ao longo da Idade Média, restringia a hierarquia militar do reino e a casamentos. E eu falo isso porque o nobre, a partir do momento que está dentro do seu território, ele é praticamente um monarca lá dentro. Como assim? Eu me refiro que o nobre, quando está dentro do seu território, seja um conde, um barão ou um duque, porque eu falei tudo fora de ordem aí, né? Os poderes serão exatamente os mesmos para dentro do seu território. Lógico, vão ter nobres com maior poder, derivado do território, e nobres com menor poder derivados do território. Mas o território em si não define a posição nobílica dele por si só, o poder interno do território. Agora, o que define a posição nobílica dele é o título em relação à aliança que ele tem. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte: existe um monarca que encabeça a aliança e tem os duques que vêm logo abaixo do monarca. Então, tanto o duque quanto o conde quanto o barão podem dever obediência para o monarca diretamente, porém o duque só deve obediência diretamente. Nunca vai ver um duque devendo obediência para outro duque, é muito raro isso. Ou se dever, provavelmente ele não vai dever como o duque em si, sim, talvez como conde, visconde ou qualquer outra coisa do tipo. Porém, os outros podem dever obediência diretamente para um duque também. Então, por exemplo, imagina o seguinte: o monarca encabeça a aliança e pode ter tanto o duque quanto o conde quanto o barão devendo obediência direta a ele. O duque vem logo abaixo e ele pode ter condes e barões devendo obediência diretamente a ele. O conde vem abaixo do duque e ele pode ter barões devendo obediência a ele. E aí, o barão, ele vem abaixo do conde. E provavelmente ele não vai ter vassalos que vão dever obediência a ele com terras. Talvez ele tenha algum cavaleiro com terras, mas não mais que isso. Não vai ter, algum vassalo grande para baixo dele. Em geral, é nos barões que param a nobreza com terras. Embora hajam cavaleiros com terras que não tenham o título de barão em si, o normal era parar nos barões. Enfim, nas batalhas medievais, somente batalhas a nível rei contra rei, conflitos entre duques, conflitos maiores, assim. Vamos tirar um pouco conflitos entre média nobreza para baixo. Eles poderiam convocar seus vassalos para ir na guerra por eles. Então, por exemplo, um rei poderia convocar todos seus vassalos ali, convocar seus duques, seus condes, seus barões. Ele teria seu primeiro exército, primeiro grupo de batalha ali, formado por ele e seus cavaleiros, e pelos barões e seus cavaleiros, barões derivados diretamente dele. Aí ele poderia convocar os condes, que também poderiam ter as próprias forças e forças de seus barões. Então fica meio que uma forma horizontalizada de juntar nobres assim e guerreiros para lutar por ele. E aí chegava no duque, que o duque também tinha seus condes esses que tinham seus barões, por aí vai. E aí é como se fosse uma patente militar, mais ou menos. Essa era a funcionalidade dos títulos, pelo menos dos títulos convencionais. Aí entra a questão dos títulos diferentes, tipo de marquês, por exemplo. Esse é um título com um significado, com uma funcionalidade própria dele, que é no caso defesa de fronteira. Sim, o marquês poderia ser um conde ou um duque. Provavelmente ele era um deles, não era um barão. Só que com um título vinculado ao fato de seu território ser uma fronteira e de ele guardar a fronteira do reino. Por isso que é uma marca. Uma marca é a marca de divisa, a fronteira. Por isso que ele é um marquês. Então, o marquês na prática ele era um conde ou um duque com este significado específico. A maioria eram duques e não condes, principalmente dos reinos maiores, né? Territórios que não tinham divisa, vamos dizer assim, que eram insulares, provavelmente não teriam marqueses. Então, por exemplo, pensa na Irlanda. Você nunca iria ver um marquesado na Irlanda, se a Irlanda fosse um reino unificado. A Islândia, a mesma coisa. Não ia ver um marquesado na Islândia. Geralmente, territórios insulares que não têm fronteira seca não iam ter marquesados. Marquesados podiam ser extintos ou criados à medida que surgissem fronteiras. Então, por exemplo, você é um marquês porque seu reino faz divisa com um reino tal. Se seu reino anexar esse reino tal, você deixa de ser um marquês. Ou você vai permanecer com um título meramente simbólico. Haviam também os títulos de comenda, que eu já mencionei isso uma vez antes, que na verdade é um título equivalente ao de barão, porém para vilas e áreas urbanas de Portugal. Na prática era um título igual ao de barão, mas mantém o significado de ser um título urbano e não um título rural. Isso poderia ocorrer para outros títulos também em outras línguas. Embora eu não vou procurar exemplo de cada um deles aqui também, né? De acordo com a língua, os títulos poderiam variar e trazer de todas as línguas e essa sacanagem aqui. Mas, em resumo, é isso. Funcionalidade dos títulos, funções militares. Marquesado para fronteira. Pode haver um outro título com alguma outra pequena funcionalidade. Mas é sempre neste caso, hierarquia militar. Então, nobres amigos, espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil para vocês, a informação que eu passei aqui. Muito obrigado e até a próxima.